O vídeo de hoje é sobre o triste caso em que uma mulher chamada Charla Nash esteve cara a cara com uma fera de 15 anos e 90 quilos, que lhe causou danos irreparáveis e irreversíveis. A fera era Travis, o chimpanzé. Em 1995, o casal Sandra e Jerome Harold compraram um chimpanzé por $50 mil de um criador e deram a ele o nome de Travis. O nome foi escolhido por Sandra, em homenagem ao seu cantor favorito. A adoção aconteceu quando Travis tinha 3 dias de vida. E sua chegada foi aguardada como se fosse o nascimento do filho do casal, pois eles sempre sonharam em ter um animal desses como um animalzinho de estimação, e acreditavam que era isso que faltava para completar a felicidade da família. Mas o que eles não sabiam é que esse sonho se tornaria mais tarde em um grande pesadelo na vida deles. Bom, Travis foi adotado com 3 dias de vida e foi criado como um verdadeiro filho na casa do casal, com direito a regalias, boa comida, um berço. Como todo filho recém-nascido, ele tomava mamadeira, tinha roupinha, festa de aniversário e tudo mais. Com 3 meses de idade, Travis já sabia usar o banheiro e escovar os próprios dentes. O macaco também sabia vestir-se e tomar banho sozinho. E com o tempo, ele aprendeu a abrir portas usando as chaves, aprendeu a regar as plantas e até mesmo a alimentar os cavalos de seus donos. Travis virou quase que uma celebridade naquela região. Além de ser conhecido pela comunidade, ele chegou a estrelar comerciais da Coca-Cola e da rede de lojas de roupas Old Navy na televisão. Enfim, Travis foi socializado com humanos desde o nascimento e sempre se mostrou ser muito inteligente e sociável. Um vizinho do casal, certa vez, até contou que ele costumava brincar de luta com o Travis e que ele percebia que o chimpanzé sempre prestava atenção e sabia o momento certo de parar, e que ele até comparou que o chimpanzé ouvia melhor do que os seus próprios sobrinhos. Todos os cuidados e mimos que Travis recebeu desde o seu nascimento pelos seus donos fizeram com que ele ganhasse bastante peso, e acomodá-lo na casa virou um grande desafio. Travis chegou a pesar 91 quilos. O casal adaptou a casa para, se possível, caber o chimpanzé. E os 3 viviam como uma família, e o chimpanzé parecia muito tranquilo e adaptado à vida urbana como os humanos. Acontece que algo mostrou que não era bem isso que na verdade acontecia. Em 2003, enquanto a família levava o chimpanzé no carro para um passeio, ele teve um surto inexplicável e saiu do veículo para perseguir um homem. Acontece que esse homem havia jogado um objeto no carro, bem na janela onde Travis estava sentado, e esse objeto atingiu o chimpanzé, que o deixou muito assustado. Nesse momento, como o carro estava parado, pois eles estavam no sinal vermelho do semáforo fechado, Travis abriu a porta do carro e saiu perseguindo esse homem. Todas as pessoas presentes se assustaram muito com o ataque que presenciaram, mas Travis não conseguiu alcançar o homem. A polícia foi chamada, e os agentes policiais demoraram horas para conseguir conter o chimpanzé, mas felizmente ninguém se feriu. O episódio poderia ter servido como um sinal de alerta de que manter um chimpanzé em um ambiente urbano não seria uma boa ideia, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, esse incidente que aconteceu em 2003
levou à aprovação de uma lei de Connecticut proibindo as pessoas de manterem primatas com um peso superior a 23 quilos como animais de estimação e exigindo proprietários de animais de estimação exóticos para solicitar licenças. A nova lei entrou em vigor em 2009, mas o Departamento de Proteção Ambiental de Connecticut não aplicou a lei sobre a família Herodes porque eles já estavam com Travis, que tinha 91 quilos, muito mais do que a lei permitia. Mas Travis já estava na família há muitos anos, então o Departamento de Proteção Ambiental acreditou que Travis não representasse um risco para a segurança pública e permitiu que ele continuasse convivendo com a família normalmente. Em 2004, Jeremy faleceu com 72 anos por complicações em decorrência de um câncer, e o único filho do casal morreu em um acidente de carro. Como resultado disso, Sandra se viu na responsabilidade de criação de Travis sozinha. Na verdade, Sandra considerava Travis quase como um filho substituto e o mimava muito. Ela dormia e tomava banho junto com o chimpanzé. A convivência entre Sandra e Travis aparentemente estava indo muito bem, e ela não se desfez do seu animal de estimação. Não quis deixar de manter a criação de seu chimpanzé tão amado e querido Travis. Como já tinha se passado vários anos após aquele primeiro surto do Travis no carro, onde ele quis atacar aquele homem, Sandra passou a ter certeza de que aquele episódio tinha sido algo isolado e atípico, e que nunca aconteceria nada parecido novamente. No entanto, em 16 de fevereiro de 2009, 6 anos após o primeiro surto, o chimpanzé voltou a se descontrolar novamente. Só que dessa vez, o resultado não foi feliz como da primeira vez. Nesse dia específico, Travis acordou muito agitado e não estava obedecendo Sandra por nada. Travis estava descontrolado, mas não havia surtado ainda, e Sandra ainda não tinha percebido o perigo daquela situação, nem imaginado que algo grave poderia acontecer. Para controlar Travis, ela ligou para sua amiga, Charla Ness. Era uma ex-funcionária que, com o tempo, teria se tornado uma grande amiga de Sandra. Nessa ligação, Sandra pediu a Charla para lhe ajudar a controlar o Travis, que nessa altura já havia escapado de casa levando as chaves do carro. Como Charla já vivia com o macaco desde que ele era muito novo, ele gostava muito dela e, inclusive, ela já teria ajudado Sandra a acalmá-lo em outras vezes. Então Charla decidiu ajudar a amiga e levou alguns dos brinquedos prediletos de Travis junto com ela. Só que a reação de Travis ao ver Charla foi completamente inesperada. Travis, ao ver que Charla estava segurando seu brinquedo favorito, ele a atacou de forma brutal. Nesse dia, Charla estava usando um penteado diferente e não se sabe ao certo se isso teve alguma interferência. Ele pode não ter reconhecido ela por conta do penteado, e ao vê-la segurando o brinquedo dele favorito, ele pode ter achado que ela era uma outra pessoa por não ter reconhecido, e isso teria deixado ele nervoso a ponto de querer atacá-la, mas não se tem uma certeza. Chimpanzé enlouqueceu e atacou Charla de forma brutal. No ataque, Travis arrancou as mãos, nariz, lábios e pálpebras da mulher, praticamente arrancando e desfigurando o rosto inteiro dela. Sandra, desesperada, tentou tirá-lo de cima de sua amiga, batendo na cabeça dele com uma pá. Mas isso não surtou nenhum efeito. Então, ela pegou uma faca de açougueiro e cravou nas costas dele por 3 vezes, mas não adiantou nada. Apenas o deixou mais nervoso ainda.
Sandra, então, desesperada e com medo, se refugiou em seu carro e ligou para a polícia para pedir ajuda. No áudio divulgado, é difícil até de dizer o que seria mais assustador, se é ouvir o desespero de Sandra implorando por ajuda, ou se é ouvir os gritos do chimpanzé ao fundo, enquanto praticamente comia e despedaçava o rosto de Charla. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Listen to me. Please, hurry. Please, hurry. Oh, my God. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please, God, oh, please. A equipe de emergência chegou primeiro na residência de Sandra, mas eles não se aproximaram até que a polícia chegasse para conter o chimpanzé primeiro. Mas a polícia não demorou muito para chegar na casa dela, não. Quando a polícia chegou, Travis foi em direção à viatura. Ele tentou abrir a porta do passageiro, mas ela estava trancada. Então ele quebrou um espelho retrovisor lateral. Em seguida, deu a volta calmamente até a porta do motorista e conseguiu abri-la. Nesse momento, o oficial atirou nele várias vezes. Travis, assustado, saiu correndo de volta para sua casa e depois ele foi encontrado já sem vida ao lado da sua jaula. Sandra achou que a sua amiga já não estava mais viva, mas o resgate verificou que ela ainda tinha sinais vitais. Ela foi internada em estado gravíssimo. Charla Ness teve a sorte de, mesmo estando cara a cara com a fera, ainda conseguiu sobreviver ao incidente com o chimpanzé, mas passou por um grande sofrimento após isso. Ela sofreu fraturas nos ossos, ferimentos nos olhos, nas mãos e no crânio, e foi submetida a inúmeras cirurgias reconstrutivas, e recebeu um transplante de rosto em maio de 2011. Ela ficou cega e suas mãos tiveram que ser amputadas. Os médicos tentaram transplantar 2 novas mãos durante a mesma operação que reconstruiu o seu rosto, mas as complicações impediram o processo, que nunca foi realizado. O maxilar superior foi arrancado e ela foi obrigada a alimentar-se por uma palhinha através de um orifício onde antes ela tinha boca. Os médicos ficaram perplexos por ela ter sobrevivido. A família de Charla processou Sandra em $50 milhões, mas segundo a procuradoria, Sandra não iria enfrentar acusações criminais, porque não haviam provas de que ela soubesse o risco que o chimpanzé oferecia. E, infelizmente, as duas nunca se resolveram. Sandra teria declarado que teria dado chá com um medicamento chamado Xanax para Travis no dia em que o ataque aconteceu. E os exames toxicológicos mostraram que sim, Travis tinha o ansiolítico Xanax em sua circulação sanguínea. Ou seja, ele havia ingerido Xanax, que aqui no Brasil é vendido como Alprazolam, e é um remédio contra a ansiedade, mas é um remédio ministrado para pessoas e não animais. Esse remédio é um medicamento potente de curta ação que pode causar desinibição, desorientação e, ocasionalmente, reações de alucinação, agressão, raiva e manias em humanos. Até agora, não existe nenhum estudo que possa comprovar qual é a reação desse tipo de medicamento em animais, especificamente em chimpanzés. Em 2010, Sandra faleceu vítima de um aneurisma.
e em novembro de 2012, Charla conseguiu chegar a um acordo e recebeu aproximadamente 4 milhões de dólares do espólio de Sandra. Ela também processou o estado de Connecticut no valor de 150 milhões de dólares por terem permitido a criação do chimpanzé em ambiente urbano. O advogado de Charla alegou que o Departamento de Proteção Ambiental falhou ao não retirar o chimpanzé da sua dona, com quem viveu por quase 15 anos. Segundo o estado de TV local, biólogos do departamento tinham alertado as autoridades estaduais antes do ataque que o macaco poderia ferir pessoas gravemente caso se sentisse ameaçado. Como o caso desse incidente se tornou um caso internacional, pouco depois do ataque, uma mulher que morava na mesma área em que Sandra deu a informação de que em 1996 o chimpanzé havia mordido sua mão e tentado puxá-la para dentro de um veículo enquanto ela o cumprimentava. Ela alegou ter reclamado para a família e a polícia, que afirmou não ter nenhum registro de qualquer reclamação sobre Travis. Franklin, o policial que atirou fatalmente em Travis, se submeteu a uma terapia para depressão e ansiedade após o acidente. Um procurador-geral de Connecticut observou que o ataque a Charla só aconteceu porque a lei não foi aplicada na família Elliott em 2003, quando houve aquele primeiro incidente em que Travis tentou atacar aquele homem que havia lhe jogado um objeto pelo carro, alegando assim que foi um defeito na lei que permitiu que o ataque acontecesse. Devido a esse caso, o projeto de lei de seguranças de primatas em cativeiro foi criado para incluir macacos e lêmures à lista de animais cuja venda e compra são proibidas nos Estados Unidos, exceto para casos de zoológicos e instituições de pesquisas. Porém, ele nunca foi aprovado pelo Senado norte-americano. Atualmente, Charla tem hoje 67 anos e é a única sobrevivente daquele dia tão trágico. Ela continua cega e vive em um asilo, onde tem uma equipe que realiza seus cuidados específicos. Particularmente, qual seria a sua opinião sobre esse caso e a não aprovação da lei nos estados norte-americanos? Apesar que os ataques são tão raros, você acredita que seria importante a implementação desta lei? Se você apoia o meu trabalho na divulgação desse tipo de caso, me apoie deixando seu like. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.